Missão da Força Aérea retorna com brasileiros que estavam isolados em Wuhan por causa do coronavírus. A chegada está prevista para a madrugada de domingo. Corregedoria da PM arquiva a investigação contra agentes envolvidos nas mortes de 9 jovens na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A missão da Força Aérea Brasileira deixou Wuhan, na China, nesta sexta-feira com os brasileiros que estavam isolados na cidade por conta do coronavírus. Eles vão agora para a base aérea de Anápolis, em Goiás, por uma quarentena de 18 dias. No meio da tarde no Brasil, madrugada na China, os brasileiros que estão em Wuhan começaram a embarcar nas 2 aeronaves enviadas pelo governo para fazer a repatriação. Como a viagem de ida demorou mais que o esperado, a previsão de chegada foi alterada. A expectativa é que eles pousem na base aérea de Anápolis, no estado de Goiás, na noite de sábado para domingo. Às 17h30 de amanhã, essas aeronaves, depois de passarem por Varsóvia, Las Palmas e Fortaleza, estarão entrando entre Las Palmas e Fortaleza no Espaço Aéreo Brasileiro às 17h30, que receberão uma mensagem do governo brasileiro de boas-vindas de volta à Pátria Amada. E a chegada estimada em Anápolis, então, está prevista para meia-noite. Pouco antes do início do embarque na China, os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Defesa, Fernando Azevedo, estiveram na base aérea de Anápolis para vistoriar o local. Os 34 brasileiros que virão de Wuhan vão passar 18 dias em quarentena nas instalações militares. A base aérea tem mais de 16 mil metros quadrados e, em geral, abriga 1.700 militares. Os repatriados vão chegar e seguir direto para o hotel de trânsito, que tem 38 suítes e é considerado a área branca. Se algum dos hóspedes apresentar sintomas do coronavírus, ele será levado para a área amarela. Se o quadro se agravar, ele será transferido de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, que fica a 150 quilômetros de Anápolis. A estrutura do hotel de trânsito foi adaptada para receber os repatriados. Os quartos têm frigobar, televisão, telefone, ar-condicionado e internet. Além disso, foi criada uma área de lazer, com brinquedoteca, videogame, jogos, biblioteca e atividades culturais. Os hóspedes receberão 6 refeições diárias, elaboradas por nutricionistas. Além disso, terão acompanhamento psicológico e religioso e serviços de primeiros socorros e emergência odontológica. Os exames obrigatórios serão feitos 3 vezes ao dia. Antes de seguir para Anápolis, os ministros fizeram uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para atualizá-lo dos preparativos para a chegada dos brasileiros. Bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo por parte de todos envolvidos. Então esse é o maior interesse, mostrar inclusive que tem crianças, tem bebês que estão vindo para o Brasil. E profissionais de 9 países participaram de um curso sobre o novo coronavírus no Rio de Janeiro. Eles receberam capacitação para identificar a doença e evitar que o vírus se espalhe. Durante 2 dias, especialistas da Colômbia, Uruguai, Argentina, Panamá, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru participaram de aulas práticas e teóricas na Fiocruz. O treinamento foi um pedido da Organização Pan-Americana da Saúde. As informações que nós temos hoje, baseado nos dados disponíveis, mostram que esse vírus ele tem uma transmissibilidade menor do que outros patógenos respiratórios, como por exemplo do sarampo, como por exemplo do vírus influenza. E a letalidade, ela ainda está sendo conhecida. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 8 casos suspeitos de coronavírus e nenhum confirmado. 3 pacientes são monitorados em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. A Justiça de São Paulo soltou o inocente que foi acusado de participação na morte da família de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Michael ficou 3 dias preso, mas conseguiu apresentar provas de que estava em outro lugar na hora do crime. A filha do casal morto, Ana Flávia Gonçalves, e a namorada dela, Karina Ramos, confessaram o envolvimento no crime para roubar dinheiro do empresário. Ana Flávia, Karina, o primo dela, Juliano Ramos Júnior, e Guilherme Ramos da Silva estão presos. Um outro suspeito de
participação no triplo homicídio, identificado como Jonathan Fagundes Ramos, irmão de Juliano, é considerado foragido. Romuyuki e Flaviana Gonçalves, além do filho deles, Juan Vitor, foram torturados e mortos. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados dentro do carro da família no último dia 28. O caso está em segredo de justiça e segue em investigação. Avô e neta foram atingidos por balas perdidas em Fortaleza, no Ceará, durante um tiroteio entre grupos criminosos rivais. O homem, de cerca de 60 anos, passeava com a neta pela calçada quando foi surpreendido pelos disparos. Os dois foram atingidos de raspão, socorridos e passam bem. Os suspeitos estavam neste carro, que também foi atingido por tiros. As placas dos veículos eram clonadas. 2 revólveres e munição foram apreendidos. 3 suspeitos estão presos. Outros envolvidos no tiroteio conseguiram fugir. Na zona sul de São Paulo, 3 policiais ficaram feridos durante uma perseguição a 2 suspeitos que roubaram um carro. Essas imagens mostram uma das viaturas da Força Tática fazendo cerco na região quando o carro roubado desce a rua em alta velocidade e atinge em cheio o veículo dos PMs. Os agentes tiveram ferimentos leves. Os suspeitos também se machucaram, foram socorridos e presos em seguida. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo arquivou a investigação contra os PMs envolvidos na tragédia da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, que aconteceu em dezembro do ano passado. A operação, durante um baile funk, terminou com 9 jovens mortos. A Corregedoria concluiu que a conduta dos 31 policiais foi lícita e que os agentes agiram em legítima defesa. Agora, o documento será enviado ao Ministério Público. Outra investigação continua em andamento na Polícia Civil. A tragédia aconteceu durante uma ação policial em um baile funk na madrugada de 1º de dezembro. 9 jovens morreram e 12 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar, houve correria e os agentes foram agredidos com paus, pedras e garrafadas. Para dispersar a multidão, foi preciso usar balas de borracha e bombas de gás. Os moradores da comunidade contestam a versão e dizem que as pessoas foram encurraladas em vielas. Um laudo apontou que as vítimas foram pisoteadas e morreram asfixiadas. 4 mulheres prestaram queixa nesta sexta-feira contra o suspeito de matar o turista lituano Adam Zindu e de estuprar a esposa dele em Paraty, no Rio de Janeiro. Elas disseram que também foram abusadas por Edson Santos, de 37 anos, e que, assim como Adam, tiveram as mãos e os pés amarrados. O acusado foi transferido para o presídio de Volta Redonda, onde vai passar por audiência de custódia. Ele deve responder por homicídio, tentativa de homicídio e estupro. A área externa do Presídio Federal de Brasília está cercada por militares armados. Um dos presos no local é o líder do PCC, Marcos William Camacho, o Marcola. O reforço na segurança começou nesta sexta-feira depois da publicação de um decreto de garantia da lei da ordem. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, autoriza o uso das Forças Armadas na segurança do presídio até o dia 6 de maio. O Ministério da Defesa afirmou que a adoção da medida foi um pedido do Ministério da Justiça. Janícia Silva, conhecida como Reverenda Jane, foi exonerada do cargo de secretária adjunta de Diversidade Cultural da Secretaria Especial de Cultura. Ela também chefiava temporariamente a pasta e foi indicada pela atriz Regina Duarte. A previsão era que Jane ficasse na função até que Regina assumisse a secretaria. A decisão de exonerar Jane partiu do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Não há nenhuma definição sobre quem vai ocupar a vaga. E o dólar bateu um novo recorde. A moeda norte-americana fechou o dia cotada em R$ 4,31, alta então de 0,82%. Entre os motivos estão resultados positivos na economia dos Estados Unidos e desaceleração da inflação brasileira, além do surto de coronavírus na China.